Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a partir de agora mais um painel Imagem e Credibilidade. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Todas as semanas, eu e o meu companheiro Alexandre Mota, nós trazemos para esse espaço temas afetos à comunicação. E o mais legal, né? As discussões são feitas por quem faz e entende de comunicação. Então, a gente aborda os mais diversos tópicos. Hoje nós temos o privilégio de receber a Márcia Zaru, nossa companheira, Márcia Zaru, né? Já integrou o time do Imagem e Credibilidade, segue como nossa parceira em vários projetos. A Márcia, que é uma jornalista multimídia, mas ela se especializou, até pela paixão que ela nutre pela cultura, ela se especializou na área multicultural, digamos assim. Ela é jornalista, é sócia do blog, do site olharbrasilia.com. Nós vamos explorar muito esse carinho que ela nutre pela nossa capital federal. Ela é escritora também do coletivo Maria Cobogó. Ela é idealizadora do programa Distrito Cultural, um tremendo sucesso na TV Globo, não só de Brasília, né? Conseguiu entrar na grade nacional da TV Globo. Enfim, é uma empreendedora da comunicação e da cultura. Por isso mesmo, nós achamos super relevante convidar a Márcia para tratar do tema comunicação através da imagem, mesmo porque a imagem vale mais do que 1000 palavras, é o que dizem por aí, e ela traz, através do Prêmio Olhar Brasília, imagens da capital federal que muitas vezes, pela correria do dia a dia, passam quase que meio despercebidas por nós. Tudo bem, Marcinha? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, Estevam. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Um grande prazer estar hoje aqui conversando com vocês sobre esse tema. Eu acho que mais do que especialista em cultura, eu estou me tornando com o tempo uma especialista em Brasília, né? A Márcia já foi minha companheira no programa CBN Brasília, viu, Mota? Ela apresentava justamente uma coluna que focava na nossa capital federal, no dia a dia da capital federal. Tudo bem, Mota? Bem-vindo. Bom dia, Estevam, bom dia, Márcia, bom dia a todos que nos seguem, nos acompanham no painel Imagem e Credibilidade. É uma honra te receber aqui, viu, Márcia? Tenho certeza que o conteúdo vai ser espetacular, viu? Temos certeza. Muito feliz. Marcinha, vamos lá. O Prêmio Olhar Brasília está em qual edição? A gente está indo esse ano para a nossa terceira edição do prêmio e como a gente está conversando hoje sobre imagem, é bem bacana a gente dizer que foi uma ideia realmente para que as pessoas valorizassem a cidade por meio de imagens. Então, a gente imaginou uma celebração, uma comemoração pelos 59 anos de Brasília na época, que foi a nossa primeira edição. A gente formatou esse prêmio com essa ideia de que as pessoas olhassem para a cidade com um olhar de atenção. Porque é isso que você falou, no dia a dia hoje a gente está sempre numa tela, está sempre no celular, ou está sempre ligado numa coisa. Se você está dirigindo, você não para olhar para o lado. E a gente tem coisas muito lindas em Brasília. E quando eu digo Brasília, eu não falo só o plano piloto, eu falo todas as regiões administrativas. É o quadradinho, como a gente gosta carinhosamente de dizer, né? O Distrito Federal tem imagens lindas em vários lugares, em vários cantinhos charmosos. E as pessoas, às vezes, não se dão conta, né? Então, a gente está indo esse ano para a nossa terceira edição. É importante dizer que a primeira edição a gente conseguiu fazer um evento de premiação presencial, porque a gente ainda não tinha a pandemia tomando conta do nosso dia a dia, né? Então, a gente conseguiu fazer uma festa linda no Museu da República, aqui em Brasília. A gente conseguiu projetar tridimensionalmente as fotos selecionadas na cúpula do museu. E foi muito legal, porque a gente teve mais de 30 regiões administrativas do Distrito Federal projetadas ali no coração da cidade. Então, simbolicamente, essas imagens fizeram uma união de todo o nosso quadradinho, fizeram uma união de regiões que muitas vezes são apartadas ou pela distância geográfica, ou pelas diferenças de classe social, enfim.
tem barreiras que nos separam e essas imagens conseguiram, naquele momento, nos unir. Ô, Mota, eu sempre, quando apresentei o CBN Brasília, quando estava no comando do programa, hoje o Bruno Melo está apresentando brilhantemente, ele nutre a mesma paixão que a Márcia por Brasília, que nós nutrimos pela capital. Eu acho que a Márcia teve um grande mérito nesse nosso tema comunicação através da imagem, porque foi através da imagem, ou das imagens, do programa Distrito Cultural, que o Brasil inteiro talvez tenha tido a oportunidade de olhar Brasília sob outro ângulo, não aquele restrito à esplanada dos problemas, dos interesses políticos, das intrigas. A Márcia levou para a grade da Globo uma Brasília que eu ouso dizer que pouca gente em nível nacional conhece, né, Márcia? Estevão, na verdade, eu acho que o Distrito Cultural foi uma tentativa justamente de mostrar que Brasília vai além da esplanada. Porque, como a gente está falando aqui de imagem, a primeira imagem que vem à cabeça de qualquer pessoa quando se fala em Brasília é o prédio do Congresso Nacional. E ele carrega, exatamente, né? A gente sabe que é isso, que é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, porque é a imagem que está todos os dias em todos os noticiários. Quando você fala de Brasília, você tem a imagem do prédio do Congresso Nacional. E é engraçado porque, embora seja arquitetonicamente um prédio maravilhoso, um monumento, que, aliás, é o monumento favorito do Niemeyer, o prédio do Congresso. Então, apesar de ter essa beleza estética e ter sido revolucionário você conseguir fazer aquilo ali de concreto armado, com aquela curva, você conseguir manter aquela ideia, tirar aquela ideia do papel e manter aquela ideia ali concreta, você tem também um outro lado que é uma imagem muito negativa associada a esse prédio. Porque a gente, quando fala de política no Brasil, a gente sempre tem aquele resquício de vai ter alguma coisa de corrupção, vai ter alguma coisa de... Sempre tangencia esse outro lado, que é um lado muito negativo. Então, o que a gente procurou com o prêmio e o que a gente procurou também, o que eu procurei com o Distrito Cultural, foi mostrar que Brasília é muito maior do que isso. Brasília não se resume à esplanada dos ministérios. E, mais uma vez, quando eu digo Brasília, eu digo todo o Distrito Federal. A gente é muito maior, a gente não se resume a meia dúzia de políticos. Nós temos um povo que produz cultura e cultura da melhor qualidade. A gente tem polos, hoje, o grande motor cultural do Distrito Federal, na minha opinião, é a Ceilândia. E quem não é de Brasília, pouco conhece disso, pouco sabe que existe a Ceilândia, né? Então, foi uma maneira da gente mostrar a identidade brasiliense pelo viés da cultura, com as imagens. Aí eu acho que entra essa força das imagens, porque o programa, ele, apesar dele ter um cuidado muito grande em ouvir as pessoas, e a gente ouviu muitos anônimos, a gente, claro, teve celebridade, teve gente conhecida, mas teve muita gente anônima, que é muito importante para essa construção diária da identidade. Só que a gente não se prendeu só aos depoimentos, a gente explorou muito as imagens e a gente mostrava para o telespectador que a gente estava chegando num determinado lugar com imagem, não precisava de texto. Quando você falou na sua abertura, uma imagem muitas vezes vale mais do que 1000 palavras. Nesse caso, se aplica totalmente, porque quando você vai com uma imagem aérea ali chegando na Ceilândia, quando você mostra a caixa d'água, você mostra a feira da Ceilândia, aquela feira central riquíssima, você mostra de cima, mostra ali, você não precisa falar nada. Você não precisa dizer que você está chegando na Ceilândia, você não precisa falar sobre a Ceilândia. As imagens vão contar muito mais. Claro que a gente tinha um créditozinho ali escrito Ceilândia, para quem não é daqui ou para quem não sabe se localizar, mas não precisava de falatório, sabe? A imagem, ela contava a história antes da gente dizer, estamos chegando na Ceilândia. Esse é o fulano de tal da Ceilândia. Ele é cordelista, ele trabalha aqui há, sei lá, a vida inteira, há 50 anos ele está aqui, ele tem uma banca na feira, ou ele participa da Casa do Cantador, e aí você ia contar a história do cara.
mas para você chegar ali na cidade, era a imagem que te levava. Oi, como levou. Mota! Eu, aproveitando esse gancho, esse belíssimo gancho, a Márcia como deve jogar vôlei, porque ela levantou a bola agora, que é para a gente poder cortar. Pode cortar, Márcia. Então vamos lá. Como bom professor, eu queria saber de você o seguinte: eu quero pegar o gancho do Olhar Brasília. Qual o papel da fotografia na comunicação? Qual o papel que a fotografia, no seu ponto de vista, nesse contexto que você está convivendo no Olhar Brasília, tem para uma comunicação de excelência? Mota, eu acho que entra muito dentro disso que a gente está conversando. Assim, a imagem diz muito. E a imagem, ela pode te transmitir coisas que você não imaginava. E pode te despertar interesses que você nem sabia que existiam. Por exemplo, você tem, às vezes, uma foto, uma das fotos selecionadas na primeira edição foi uma foto de um grafite em São Sebastião, cheio de cores, era uma mulher que tinha um verde, tinha um vermelho, cores vivas e tal. Isso abre um leque de interpretações maravilhoso, porque muita gente teve até a curiosidade de ir até São Sebastião para ver aquele grafite, depois de ter visto a foto. Então, você vê como é rico, como isso abre uma possibilidade maravilhosa. E o que a gente procurou com o prêmio foi justamente apurar o olhar do brasiliense para a sua própria cidade. Não, assim, eu sou a maior fã dos monumentos do Niemeyer, eu sou a maior fã da arquitetura de Brasília, acho que é uma coisa belíssima que tem que ser vista pelo mundo inteiro, e não é à toa que é patrimônio da humanidade, né? Faz jus a isso. Mas eu acho que é interessante também você apurar esse olhar do morador para o seu quintal, para o seu próprio quintal, para o cantinho, para o lugar onde você sempre passa dentro do ônibus e você nunca reparou que é bonito, ou para uma árvore, um ipê florido perto da sua casa, que você nunca viu que era assim esplendoroso e de repente você parou. Nunca te chamou atenção, né? Você nunca parou para ver. Nunca parou para ver. Então eu acho que a fotografia ela proporciona isso, assim, a apurar o olhar das pessoas e fazer com que esse olhar seja não só mais atento, mas mais carinhoso com a cidade. Porque a partir do momento que você percebe, você passa a cuidar, né? A partir do momento que você passa a gostar, você passa a cuidar também. Então, eu acho que a imagem tem essa força e esse poder, não só de eternizar aquele momento, porque a imagem tem essa força, mas eu acho que tem também esse poder de conectar mais as pessoas ao lugar onde elas vivem, no caso do Prêmio Olhar Brasília. É interessante, viu, Mota, Márcia, porque eu estou fazendo alguns trabalhos para o Sebrae DF, e vejo como o empreendedor, especialmente o micro e pequeno empreendedor, que entraram, muitas vezes, a fórceps nessa era digital, porque hoje quem não está nas redes sociais é difícil até sobreviver, mas como a comunicação através da imagem está sendo cada vez mais usada pelo empreendedor, seja para mostrar, para vender o produto, para convencer as pessoas, para cativar os clientes. Você acha que essa pandemia, Márcia, tende a cristalizar cada vez mais a importância da imagem como forma de comunicação? Sem dúvida, eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que não tem quem não souber utilizar isso de forma a favor do seu negócio ou a favor da sua profissão, está um passo atrás. Está um passo atrás, não, está 10 passos atrás. Então, eu acho que é fundamental. E no caso, você está falando na questão específica da pandemia, eu acho aí o Prêmio Olhar Brasília, eu acho que também tem um papel. E eu me reuni com a Samantha Salum, que é a minha sócia no site Olhar Brasília, em janeiro, e a gente ficou, inclusive, na dúvida se a gente devia fazer a edição do prêmio esse ano, porque a situação está muito difícil, as pessoas perdendo parentes, uma quantidade de mortes muito grande, um estado de angústia quase que permanente de todo mundo, né? Está todo mundo muito
oprimido pela situação, né? Claro. Situação no Brasil, situação mundial, quer dizer, uma pandemia, né? E a gente ficou muito na dúvida, será que é o momento de celebrar Brasília? Será que é o momento da gente fazer uma comemoração pelos 61 anos da cidade? Será que cabe? A gente se questionou. E a gente chegou à conclusão que, mais do que nunca, a gente precisava fazer o prêmio. Porque as imagens, as belas imagens, num momento tão pesado quanto o que a gente está vivendo, elas trazem um respiro. Elas trazem você você abrir a rede social e dar de cara com um belo pôr do sol, aquilo te dá, você pode até estar meio deprimido, meio para baixo, mas aquilo parece que te dá um fôlego. Então, a imagem tem esse papel também. E a gente achou importante estimular as pessoas a compartilharem com a gente imagens bonitas da cidade. Primeiro, claro, para apurar esse olhar, para melhorar essa conexão das pessoas com a cidade, mas também para trazer um pouco de alento durante esse período de pandemia. E aí a gente decidiu fazer a terceira edição muito para trazer, sabe, esse lado um pouco mais leve, bonito, porque mais do que nunca a gente está precisando de alguma boa notícia, alguma coisa bonita para a gente abrir e se deparar e ter aquele suspiro de ai, que lindo, nossa, sabe? Então, tem esse papel também, eu acho, na pandemia, sabe? A pandemia, ela mostrou, toda a pandemia, toda a tragédia mostra o pior lado e o melhor lado do ser humano, né? Mas eu acho que nós temos que agarrar esse melhor lado, que é a resiliência, o apoio, a criatividade, a inovação, a solidariedade. São várias as palavras que cabem nesse vocabulário. Gente, mas como que o tempo passa rápido? O papo está tão bom que o tempo... Ô, Bota, faça a última pergunta para a nossa convidada especial. Depois, obviamente, a gente vai para o servição aí do cronograma do prêmio, né? Quando vai ser entregue, enfim. E temos ainda a nossa bússola, mas o Mota reclama nos bastidores que o tempo passa muito rápido. Mota. Pode fazer a sua última pergunta, Mota? Em virtude dessa importância, desse cenário que você colocou, do objetivo do Olhar Brasília, creio eu que você deve estar sendo apoiada, porque para você deve ter reunido um time que trouxe junto com você, que entrou se engajou junto com você no Olhar Brasília. Como é que está? Quem é que está te apoiando hoje com isso, Márcia? Quem é que está te dando a força para que você possa colocar esse projeto sendo realizado num momento tão crítico do qual a gente está vivendo? Diverso, né? Bom, eu e Samantha Salum somos as realizadoras do prêmio. A gente está, desde a primeira edição, pensando, formatando, e a gente é muito complementar, então funciona muito bem. A gente tem uma agência de publicidade que chama-se HMP, que faz a parte mesmo do processo, desde a inscrição, enfim, todo esse processo mesmo, até a fotografia chegar à curadoria, é feito pela agência. E a parte de divulgação, de marketing digital e tal, eles cuidam disso. Nosso curador é o fotógrafo Nick Elmore, que é, assim, fotógrafo referência em Brasília, foi a pessoa responsável por registrar todas as bandas de rock da década de 80, inclusive capas de CD de Legião Urbana, e, enfim. Então, é um cara... E atualmente é o fotógrafo oficial da Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo. Então, é uma pessoa que tem uma conexão muito grande com a cidade, além de saber muito bem essa parte técnica para poder avaliar. E aí a gente tem vários jurados, né, que fazem parte, a gente dividiu, cada comissão fica com uma determinada categoria, as fotos, o curador manda as 10 finalistas e os jurados escolhem as 3 que serão premiadas, e a gente tem premiação em dinheiro. E a gente só consegue fazer o prêmio porque a gente tem o apoio desde o início, desde a primeira edição. A gente teve o apoio da Coca-Cola e do Sesc. São 2 parceiros que estão com a gente desde o início, que acreditaram, porque a gente sempre brinca, né? Depois que o negócio é um sucesso, que todo mundo gosta... né? Todo mundo fica ligado. Agora, você comprar uma ideia, quando a ideia ainda está ali no papel, eu queria fazer um prêmio e tal.
Então, a gente dá um crédito muito grande a esses dois parceiros nossos que estão com a gente desde o início. Esse ano, a gente teve o apoio da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal também, que a gente tinha uma parceria na corrida do combate à corrupção, a gente sempre teve uma parceria com eles, o Olhar Brasília. Esse ano eles entraram no prêmio, e a gente tem o apoio do Sebrae DF, que esse ano também nos ajudou demais, a Globo Brasília, que entra também sempre como parceira desde a primeira edição, especialmente na parte de divulgação. Então, assim, sem esses parceiros, e é legal a gente ter espaço para falar, porque nem sempre a gente pode falar dos parceiros. Mas é legal a gente ter espaço para falar, porque a gente não conseguiria fazer e não conseguiria dar premiação em dinheiro e não conseguiria botar o prêmio mesmo para andar se não fosse a participação dessas empresas que acreditam e de fato, têm prazer em ver a cidade sendo valorizada, sabe? Isso é que é o mais legal. Isso é que é o mais legal. E a gente tem que divulgar mesmo, porque é um mérito, acreditaram, tem que divulgar. Eu acho que caíram vários mitos, sabe? Que não pode falar. Eu acho uma besteira esse negócio de estádio de futebol. Se a empresa está investindo dinheiro para construir uma arena, não pode falar. Eu acho que tem que rever esse conceito, mas é uma outra discussão. Mas, Marcinha, vamos lá. Como é que está essa questão? Em que fase o prêmio está? A previsão aí para a entrega? Como será a cerimônia desse ano? Bom, a gente tem inscrições abertas até dia 21 de abril, que é o dia do aniversário da cidade. São 4 categorias. A gente tem uma categoria profissional, para quem atua na área e pode comprovar que atua na área. A gente tem uma categoria cor, para fotos coloridas, uma categoria preto e branco e uma categoria memória, que é muito bacana, que a gente colocou essa categoria, inventou essa categoria o ano passado e foi um sucesso tão grande que a gente repetiu esse ano. Que a categoria memória, você concorre com fotos do baú da sua família. Então, você pode pegar aquela foto que o seu avô tirou quando estava construindo a W3. A W3 charmosa. A W3 charmosa, na época áurea da W3. Então, a gente estimula as pessoas a terem também esse trabalho que é quase um garimpo, né? Assim, você garimpar dentro dos seus álbuns antigos de família essas raridades, essas preciosidades. E a gente recebeu muita foto bacana no ano passado, está recebendo muita foto bacana também esse ano. Eu queria falar também que a categoria cor, esse ano, faz uma homenagem ao Francisco Maia, que era presidente da FEComércio e faleceu de Covid no início desse ano. Jornalista apaixonado por Brasília. Apaixonado por Brasília, foi um dos grandes apoiadores do prêmio desde o início e a gente quis fazer essa homenagem a ele. E a categoria preto e branco, a gente está homenageando quem foi o nosso grande homenageado na primeira edição, que é, na minha opinião, um dos melhores fotógrafos do mundo, que é o Luiz Humberto, que foi professor da UNB, que revolucionou a maneira como se fazia o fotojornalismo. É assim, uma pessoa muito, muito especial, que também nos deixou no fim do ano passado, e a gente resolveu também prestar, a gente já tinha prestado uma homenagem, inclusive ele entregou um dos prêmios na primeira edição, foi bem lindo, e as fotos dele, do último trabalho dele, foram projetadas na cúpula do museu, então a gente teve essa alegria de compartilhar isso com o Luiz Humberto, e esse ano a gente está fazendo essa homenagem na categoria preto e branco. As inscrições são gratuitas, não precisa pagar nada, é só entrar no olharbrasilia.com, lá na capa você já vê o formulário, já tem o edital com todas as regras, só pode uma foto por pessoa, para a gente também não... Né? A pessoa, quero mandar 50 fotos, você manda qualquer coisa, então tem que ser criterioso para escolher a foto que vai mandar. E tem premiação em dinheiro. Nas 4 categorias, primeiro lugar, R$1.000, segundo lugar, R$500, terceiro lugar, R$300. A festa de premiação esse ano, o ano passado foi meio atropelado pela pandemia, né? Então, a gente tinha formatado novamente um evento presencial, veio a pandemia, a gente adaptou, reformatou rapidamente, nessa coisa que o Estevão fala, né? Que está todo mundo se adaptando ao novo esquema, a gente se adaptou ao novo esquema e acabou fazendo uma festa virtual na casa do Giovanni Nunes, que é o nosso mestre de cerimônias. Então, fez lá no quintal,
sem ninguém, só ele, a equipe, com todos os procedimentos de segurança e medidas sanitárias e tal. Esse ano, como a gente já começou o prêmio sabendo que teria pandemia, a gente vai fazer a festa de premiação em maio no Cine Drive-In, que é um dos lugares icônicos de Brasília, é um dos patrimônios da cidade, conversa com o nosso prêmio, conversa com a gente e obedece, também não bota ninguém em risco, obedece todos os padrões sanitários para não ter aglomeração. E a gente, claro, vai transmitir pelas redes sociais também, para quem não tiver entrada no Drive-In, vai poder assistir de casa pelo Facebook do Olhar Brasília. Audiência garantida. Chegou a hora da bússola do painel Imagem e Credibilidade. Para onde vamos? Qual a dica que você pode deixar para o nosso seguidor, Márcia Zaro? Olha, eu acho que é a pergunta de $1 milhão, né? Para onde nós vamos? Tá difícil responder, tá difícil. Quem somos, para onde vamos? Para onde vamos? Mas o conselho que eu daria, que eu acho que nesse momento a coisa o principal, é a gente manter o otimismo. É a gente ter um olhar voltado para o otimismo, para o copo meio cheio. É a gente valorizar as coisas que a gente tem, a gente agradecer pelo que a gente tem. A gente tendo saúde, eu acho que já é motivo de sobra para agradecer muito. Então, eu acho que a gente tem que tentar, claro, a gente está se adaptando, a gente está se reinventando em muitos aspectos, mas eu acho que a bússola tem que estar voltada para o otimismo. É a minha dica final. Grande dica. Márcia, muito obrigado. Foi um privilégio tê-la aqui conosco. Nós somos seu fã, né? Dá um abraço na Samanta também, porque é preciso coragem, determinação e, por que não, resiliência para manter um prêmio desse. Não pode desistir, porque tem tudo para dar certo. Já deu certo. E as portas estão abertas aqui do painel. Foi uma aula de jornalismo, de imagem, de uso da imagem, enfim. E sobre Brasília também. E um beijão para você. Eu fiquei muito honrada e muito feliz de conversar com vocês. Estou sempre à disposição. Mota. Antes, repete aí, Márcia. www.olharbrasilia, como é que é? .com. olharbrasilia.com. Ótimo. Ótimo. Foi um prazer tê-lo aqui conosco no painel Imagem e Credibilidade. Eu costumo sempre dizer em todas as edições que quem ganha é quem te segue, Márcia, é quem segue a Imagem e Credibilidade, é quem vai assistir esse conteúdo, porque ele foi feito para quem está nos assistindo. Ele é que é a razão da nossa sobrevivência por aqui. Então, semana que vem, mais uma brilhante entrevista com mais um brilhante convidado no painel Imagem e Credibilidade. Com certeza. E esse conteúdo vai estar disponível a partir desta terça-feira, a partir das 9h. Então, compartilhe, né? Nos siga e entre no imagemcredibilidade.com. Márcia Zaro, dá outra oportunidade. Sucesso, parabéns. Beijo. Beijo, gente. Sucesso, Obrigada. Um abraço, um beijo. Tudo de bom. Valeu.